A gente fala de governo, de empresa, de pessoas, né, cara, de lixo, de coleta, de coisa, disso, daquilo. E toda essa discussão, ela é uma discussão humana. Ela é uma discussão de pessoas, né? Pessoas discutem, pessoas aprovam, pessoas criam, pessoas usam, pessoas descartam, pessoas juntam, coletam, pessoas pesquisam, né, cara? Criam. Até na própria indicação que tu me pediu para um filme ou para um livro, né, chamado Midway, que é o nome de uma ilha no meio do Oceano Pacífico, que é um documentário que mudou a minha vida. Quando eu assisti aquele documentário, eu já trabalhava na causa ambiental e me deu mais força ainda de continuar trabalhando. Porque tudo isso aqui que a gente está falando, cara, quando passa a impactar um animal que não pensa, ou que sim pensa e que é muito inteligente, mas não tem voz para falar e que não tem voz para tentar mudar uma lei e nem para pedir socorro, quando você passa a impactar um animal que não tem culpa de nada, ele Por só algo causado pela gente, né, cara? simplesmente, cara, ele sofre o impacto da raça humana. Então, político, empresário, sociedade, consumidor, descarte, coleta, recicla, não recicla, meu irmão, nada disso importa se continuar morrendo animal que não tem culpa. Isso aí, cara, é o meu norte da minha vida, é o meu motivo de trabalhar, é o meu motivo de continuar fazendo, velho. É defender quem não fala, é lutar por quem não pode. Que quando eu cheguei uma vez na praia gravando um documentário, eu não coloquei isso no documentário para não impactar mais ainda as pessoas. Mas eu gravando o documentário, eu estava em Araranguá, perto do Morro dos Conventos, na casa do meu cunhado, eu fui gravar o documentário e tinha uma tartaruga morta. Com todo o respeito, cara, eu fui lá e abri ela. E eu encontrei plástico numa tartaruga. Eu, Márcio, numa praia sem ninguém, eu num canto lá de uma praia que não tinha ninguém, eu abri uma tartaruga e eu encontrei mais de 20 pedaços de plástico nela, velho. Aquilo ali eu chorei, cara. E provavelmente foi a causa. Velho, juro, Provavelmente não, cara. com certeza foi a causa da morte É, dela, né, cara? plástico, pedaço de nylon, enfim. Eu, cara, chorei, velho, chorei assim, eu não sabia. Eu falei, cara, assim, eu só tinha desculpa para pedir porque eu me sentia muito culpado, mesmo que aqueles plásticos ali não sejam meus, é da minha raça, Sim. é da minha sociedade, é do consumo dos meus iguais, entendeu? E aquele animal morreu, cara, por conta disso, ou talvez tenha inflamado uma morte para ele, né? Então, quando aconteceu isso, cara, eu falei, velho, se não é pelo homem, e se o homem não quer mudar por questões políticas, ou se nada vai mudar, ou não sei o que vai acontecer, eu tenho que continuar lutando é por eles, velho. Porque se o cara ali fala que não quer mudar, meu irmão, eu tenho que mudar por eles. Eu tenho Justo. que continuar fazendo meu trabalho por eles. Porque eles sim vão continuar morrendo. E daqui a pouco é mais uma espécie que está em extinção e a gente acabando com as coisas, entende? Então, se a minha voz, tanto política como de ser humano, eu não consigo mudar muita coisa, continuo lutando e lutando por eles. Cara, esse é o mundo que a gente vive. E ao mesmo tempo é o mundo que a gente mais maltrata, né, É, cara? Eu acho que o ser humano só vai se dar conta do o quão mal ele tá fazendo, cara, pro próprio planeta, quando não restar mais nada, velho. Quando a única coisa que sobrar para ele poder usar ou comer seja uma nota de um dinheiro. Come dinheiro, velho? é. Vai se alimentar de dinheiro? Dinheirinho com sal? Só eu esqueci de falar, né, mas só rapidamente esse documentário Midway, né, foi gravado numa ilha do Pacífico isolada, o documentarista ele passou meses gravando, é uma ilha que recebe aves migratórias, é ninho de aves migratórias, de reprodução de Uhum. aves migratórias e aves marinhas do Pacífico. Ele passou meses filmando porque as gaivotas, os albatrozes, eles estavam alimentando os filhotes com plástico, eles não reconhecem. O plástico nunca existiu na humanidade antes do homem, né? Tipo tampa, plaga, sacola. Então, para os animais, tudo que eles encontram no mar brilhando, ou que tenha um volume ali sólido, eles pegam e levam para o filhote, porque eles pensam que é uma alga do costão, eles pensam que é um filhotinho de peixe, um pedacinho de pacote de bolacha ali que reflete. Ele pega e ele leva pensando que é um peixinho pequeno. Ele pega, ele leva para o filhote. Ele não tem conhecimento do que é um objeto plástico, Diferenciar o um plástico da diferencial. comida, né, A cara? papila gustativa deles não é tão aguçada quanto a nossa.
Então ele pega e ele leva para o filhote. Esse documentário, o cara ficou meses retratando milhares de filhotes, inclusive em fase de decomposição, que estavam com cheio de plástico no estômago, né? Para quem vai assistir, é muito impactante, mas muda a vida de muita gente e a visão e a percepção de mundo, sabe? O que realmente está sendo causado para essas espécies que não têm culpa de nada, que estão lá no meio do Oceano Pacífico, lá no habitat natural delas, e que por algum giro de lixo ali oceânico da América do Norte, da América do Sul, leva até lá e acaba tirando a vida de animais que não têm culpa. E lembrando então, tipo, que esse lixo, na verdade, vem lá do teu bairro, da tua cidade, né, daquele cantinho que tu mora ali, que às vezes é até longe do mar, mas é de lá que tá vindo. Outra coisa que eu queria te perguntar, cara, essa modinha de sustentabilidade, modinha que eu digo no sentido de que sustentabilidade é algo sério e que deve ser tratado como algo sério e que realmente a gente precisa de sustentabilidade até para não acabar entrando em extinção daqui a uns séculos, daqui a algumas décadas, né, cara? Como tu vê hoje o mercado, cara, né? Porque assim, a gente vê muita empresa que se diz sustentável, né? Corretamente ambiental, ecológica, um nome que queiram dar, né, cara? Como é que tu vê esse movimento hoje, cara, das empresas? Tu acha que realmente as empresas estão se preocupando com esse impacto? Continuam na mesma? Só se preocupa com o dinheiro? Como é que tu vê essa movimentação, até sendo um gestor de um projeto que precisa captar recursos, né? E eu imagino que vocês devam ter chegado em várias empresas, né? Como é que tu vê hoje esse mercado, cara? Como as empresas estão em relação a essa consciência de sustentabilidade? Granola. Na real, né? Granola, todo movimento gera impacto. Na indústria, no comércio, né? Que a gente não tem que pensar só em produção, né? Produção é uma coisa, distribuição é outra, comercialização é outra, consumidor final é outra. Então existe uma cadeia de produção até o consumidor final que todo tipo de ação gera impacto. A minha visão, né? Existem empresas que sim, que realmente se preocupam. Não quer dizer que elas são queridas, não quer dizer que elas são totalmente ecológicas, mas elas tentam minimizar o impacto de produção que elas têm, elas tentam minimizar a parte de distribuição até chegar no consumidor final. Lá na ponta da cadeia começa com uma produção orgânica, sem explorar os funcionários, dali, mas cara, assim, ó, o caminhão que vai transportar é o mesmo diesel, é o mesmo diesel, mas lá eles já estão sendo legais lá no começo da produção. Tem outras que não estão pensando nisso. E tem umas que estão. Né? O caminhão vai transportar? Ok. O caminhão transportando, tem gente que já está pensando em neutralizar o carbono do caminhão que tá transportando. Tem outras que não. Aí, enfim, na ponta da cadeia, hoje, existe impacto e é inevitável. Porém, existem empresas que estão preocupadas com isso. Que sim impactam, mas que tentam ou neutralizar ou ajudar de alguma forma. Cabe a cada um, né, consumir de determinada marca ou não. É uma consciência de cada cidadão. Certo. Porém, eu acredito que o preço desse produto, quando chega na ponta para venda, ele não é o mesmo preço daquele que não pensou em nada. Esse cara teve muito mais custo. Quando ele foi produzir um algodão orgânico, já custou mais caro para ele. Quando ele pagou melhor o funcionário, já custou mais caro para ele. Quando ele neutralizou o carbono do caminhão, ficou mais caro para ele. Quando produziu com mãos ali na costura, que não foi exploração, também ficou mais caro para ele. Esse produto, vamos dizer uma camiseta, ela vai chegar no mercado com um preço de R$100. A do outro ali, velho, que veio de outro país, não sei o que, vai chegar por 30. Qual que é a realidade do cidadão hoje, velho? A realidade do consumo hoje é comprar camiseta de R$100. Ele vai comprar 3 de 30 e não uma de 100. Então a gente está falando de realidade, cara. A gente está falando de realidade de financeira das pessoas. A gente não está falando só, porque é muito bom quando a gente fala assim, ó, eu vou consumir só orgânico.
Eu só vou comprar o tomate sem agrotóxico na feirinha lá do não sei o quê, porque é orgânico, eu só vou consumir orgânico. Cara, se tu pegar a realidade de uma família, porque uma vez me tocou muito isso, tá? Eu fui palestrar na Rocinha, eu fui lançar o documentário da Rocinha, e uma das perguntas lá de um cara foi assim, ó, ah, vocês estão falando que uma das saídas aí para evitar o uso de agrotóxico, de plástico, disso, daquilo, é a pessoa consumir mais orgânico, né? E, enfim, vocês sabem qual que é a diferença de uma família que tem condição de se alimentar organicamente e uma família que o pai e a mãe ganham salário mínimo, tem 5 filhos dentro de casa, moram no barraco, não tem tempo nem para educar o filho, não tem nem dinheiro para comprar roupa para mandar o filho para a escola. Chega em casa, coloca dois pacotes de macarrão de R$ 3 na panela, um monte de molho pronto, cancerígeno, porque, cara, é a realidade que eles têm para aquela janta. Aí você vai fazer o quê? Comprar um macarrãozinho grano duro, um quilinho de tomatinho de 20 conto orgânico, e não sei o que lá, a tua janta custa R$ 100 para um casal, enquanto o cara tem 20 pila para colocar comida para 5 filhos. Então, tipo, qual que é a realidade das pessoas? É real? Essa mudança lá é palpável para a população como um todo? Tanto o consumo de objetos, de roupa, quanto de alimentos, ela é real essa mudança para o cidadão? Com certeza não, né, cara? Então, nós estamos falando aqui de uma coisa que é lindo. Quando a gente fala disso, é muito bom falar sobre isso, é lindo falar sobre isso, mas a realidade da população não é essa, velho.